tema de hoje é a missão. Nós vamos trabalhar a missão porque acabou se tornando, a partir da hagiografia que fizeram dele em Atos, ele acabou se tornando, vamos dizer assim, o protótipo do missionário cristão. Segundo o Novo Testamento, nós temos 3 tipos de missão. O primeiro tipo de missão é uma missão dos chamados carismáticos itinerantes. Esses carismáticos itinerantes mostram ainda uma missão de rural, né? De matriz rural, vamos dizer assim, e de aldeia em aldeia, ser uma itinerância, quase que, vamos dizer assim, uma fundamentação de uma vida religiosa. Eram gente que entrava nessa itinerância a partir do exemplo de Jesus. Os evangelhos também retratam Jesus como esse carismático itinerante. A teologia do caminho, em nenhum evangelho Jesus está parado num lugar. A figura de Jesus não é uma figura que apresenta uma estabilidade, pelo contrário, em todos os evangelhos Jesus está numa contínua caminhada. O segundo tipo, então, nós temos esse modelo rural e depois temos 2 tipos de missão, que são missão própria de ambiente urbano. E aqui a gente já começa a perceber o simbolismo de Paulo, onde o cristianismo vai deixar de ser uma proposta para a região rural da Palestina no primeiro século e vai para as grandes cidades do Império Greco-Romano no primeiro século. Essa transferência não se faz sem pagar um certo preço. Portanto, tem que haver uma adequação da linguagem de Jesus, que é uma linguagem de matriz rural, para a linguagem de Paulo, que é a linguagem de matriz urbana. A primeira missão que vai aparecer em Atos dos Apóstolos é uma missão chamada missão espontânea. E eu acho que a isso se deve a rápida expansão do cristianismo. É aquela missão exercida espontaneamente, vamos dizer assim, por famílias de uma extrema mobilidade, onde, através das necessidades de vida, eles tinham que se mudar. Onde abriam a casa, automaticamente abriam uma igreja. O terceiro tipo de missão é o que nos interessa aqui. Aqui a missão é feita por uma equipe missionária delegada por uma igreja. Uma equipe missionária delegada por uma igreja. É essa equipe missionária que Paulo simboliza. A prática missionária de Paulo é essa prática, vamos dizer assim, de um trabalho pastoral, de um trabalho de uma igreja, de uma determinada proposta. Então, uma questão muito séria para nós hoje é perceber como essa equipe missionária consegue transferir uma mensagem do meio rural da Palestina para o meio urbano do Império Greco-Romano. Levanta a mão aqui quem nasceu na roça, quem nasceu em zona rural. Levanta a mão. Isso, ainda somos a grande maioria. E todos nós nos vocacionamos a partir de uma religiosidade de zona rural. Mas somos chamados a trabalhar em ambiente urbano. Isso é um grande problema. Porque o que nos vocaciona é uma espiritualidade que nós não vamos encontrar na cidade. Não é? Não vamos encontrar na cidade. E nós hoje temos que evangelizar a cidade. Porque olha aqui, mais ou menos 80% dessa sala levantou a mão. Portanto, nós somos o inverso da realidade brasileira. Porque hoje
80% da população brasileira mora em cidade. Né? Segundo o censo, 18% ainda moram em zona rural. E mesmo morando em zona rural, tem uma cabeça em processo de urbanização feita através da televisão. Paulo simboliza a transferência do cristianismo da zona rural da Palestina para a cidade do Império Greco-Romano, com todos os seus problemas. É aqui que Paulo, por ser uma pessoa criada em cidade, vai começar a delinear, vamos dizer assim, na cidade, quem é o destinatário. Quem a gente deve evangelizar na cidade? Esses paroikoi provavelmente eram outros, mais ou menos uns 10%. Numa cidade greco-romana, quase que 80% da população era escrava. Então, é interessante que a igreja, ela tem uma, vamos dizer assim, uma linha de clivagem aqui, entre os paroikoi para cima e os escravos. Portanto, uma questão séria é: nós vamos evangelizar quem? Os livres ou os cativos? É a primeira opção que a igreja tem que tomar numa cidade. Quem é que nós vamos começar a evangelizar? Atos dos Apóstolos insinua que o primeiro destinatário da evangelização foi o Demos. É aquela velha tentação da igreja que perdura até hoje, inclusive aqui na nossa cidade. Façamos bons colégios. Vamos dar uma educação católica em colégios católicos para a elite, que a sociedade inteira ficará evangelizada. Olha, toda a elite brasileira se criou em colégios católicos. Não me consta que o Brasil seja um país evangelizado. Por exemplo, o Brasil é um dos piores países do mundo em igualdade social. Atos dos Apóstolos insinua que, de fato, o primeiro destinatário da evangelização foi a elite. Então, a grande tentação continua sendo como evangelizar a elite, na esperança de que, através da evangelização da elite, a sociedade inteira vai ser evangelizada. Essa proposta é simbolizada em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que é o famoso discurso de Paulo no Areópago de Atenas. Evidentemente, é uma questão muito simbólica, dado a cidade onde isso se vai passar. Evidentemente, esse confronto entre o texto de Atos e o texto de Coríntios mostra a última grande crise de Paulo. É onde ele, pela primeira vez, ele vai afinar o seu discurso evangelizador. E é sintomático que nós só temos cartas de Paulo depois dessa crise, chamada crise de Atenas. Antes disso, nós não temos nenhum escrito. Então, nós vamos começar nesse primeiro momento a analisar e interpretar a proposta de evangelização contida no discurso de Paulo em Atenas, para perceber as nossas dificuldades hoje na evangelização da cidade.